A paz de Cristo esteja com todos. Bom, hoje é o nosso 45º dia da nossa leitura anual da Bíblia e eu gostaria de comentar um trecho de extrema importância que está em Números, do capítulo 16 ao capítulo 18. Bem, pessoal, essa é uma daquelas histórias que ficam gravadas no nosso coração e na nossa mente. Essa é uma daquelas histórias em que a natureza ela entra em ação e você pode chegar a pensar o seguinte: não é possível que tenha acontecido dessa forma. Acontecem algumas histórias assim que para a gente é realmente uma coisa fenomenal. Para Deus é simples, mas para nós é uma coisa tremendamente incrível. Por exemplo, você vê a história do mar vermelho se abrir, Moisés passar, a manifestação da natureza. A gente vê Josué, por exemplo, orando para que o sol parasse. Esse era o entendimento da época, né? O sol parar para que ele pudesse guerrear contra os amorreus, se não me falha a memória. Você vê, por exemplo, quando Jesus morreu, a terra tremeu, a natureza se expandiu, a natureza se manifestou. Então a gente vê várias situações na Bíblia onde a natureza se manifesta. O próprio Elias, ele ora e fica 3 anos e meio sem chover e o povo passa muita necessidade. E aqui também não é diferente. Aí aqui a gente vai ver um povo rebelde, um povo terrivelmente rebelde, principalmente 3 homens, Coré, Datã e Abirão, que se levantam contra Moisés e contra Deus, e a natureza, na sua expectativa, a terra vai se abrir, eles vão cair e vão cair vivos e vão morrer quando a terra se fecha. E essa história, ela começa no capítulo 16, com uma rebelião. Eles questionam a escolha de Deus em relação a Arão e em relação a Moisés. E aí no versículo 3, Coré fala o seguinte, capítulo 16, versículo 3. Agora chega, é isso que ele fala. Todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Extremamente rebeldes. Moisés, ao ouvir isso, Moisés ficou sem entender nada. Ele se prostrou e falou: rapaz, vocês foram chamados por Deus para serem levitas. Que honra e que graça de Deus escolher no meio de milhares e milhares de pessoas. E o que vocês querem? Vocês querem ser sacerdotes? Vamos fazer o seguinte, Moisés falou com ele: amanhã pela manhã vocês colocam fogo no incensário, coloca o óleo e aí você vem aqui para frente do tabernáculo e a gente vai buscar o Senhor. E aí a gente vai saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Essa foi a proposta de Moisés. E Coré, que era o mais agitado, organizou um grupo de 250 líderes para que se rebelassem contra Deus. Moisés manda chamar então Datã e Abirão. E aí quando Moisés manda chamá-lo, os Datã e Abirão, muito rebeldes, falam: nós não vamos. Moisés quer nos matar. Além de querer nos matar, ele está querendo o quê? Ele acha que é melhor do que a gente? Porque, amados, o problema de pessoas que foram chamadas por Deus, na maioria das vezes, os maiores problemas não são externos, os maiores problemas é dentro do ministério e dentro de pessoas próximas. O rebelde, ele não está nem aí, nenhuma consideração por aquele que é líder. O rebelde, ele só quer destruir. O rebelde, ele é terrível. Por isso que o que leva à ruína do homem é a sua atitude. É a atitude do homem que leva à ruína. A gente vê Deus muito irado, Deus matando muita gente, mas a culpa é do próprio homem. Moisés, ele era um homem extremamente manso. A Bíblia diz que ele era o mais que ele era naquela época o mais manso daquele tempo. Então, Moisés, ele
ele não consegue compreender como é que uma pessoa que foi honrada por Deus em ser separado para ser levita, agora juntou um grupo de 250 líderes, mais as famílias, mais Coré, mais Abirão, líderes, todos eles levitas, agora se rebelando contra Moisés e Arão. E aí Moisés se ira, né? Porque às vezes a pessoa mais calma do mundo também tem momentos de ira e fica nervoso. Ele fala assim: Deus, não atenda nenhum pedido desses indivíduos aí. Moisés chama todo mundo pela manhã, os indivíduos ainda tiveram a capacidade de colocar o incensário para funcionar, colocaram fogo, e eles esqueceram que há pouco tempo Deus havia destruído um pedaço do acampamento com fogo, e Deus vai matar um monte de gente aqui através do fogo, porque a natureza se manifestando de uma forma, se submetendo à vontade de Deus, não é? E aí, no capítulo 16, vai falando que o Deus falou assim, olha que coisa tremenda. Deus fala assim: Moisés, logo pela manhã, quando eles estavam já em frente do tabernáculo, com o incensário pegando fogo, Deus fala assim: Moisés, afasta que eu vou matar esse povo agora. Moisés se nega a obedecer à voz de Deus. Moisés se prostra e fala: não, Senhor, por causa do erro de um, o Senhor vai matar todo mundo? E começa a interceder pelo povo. Só que diferente de algumas vezes, nesse momento Deus não ouviu Moisés. Fala: Moisés, pela segunda vez eu estou te falando, se afasta, tira esse povo de perto desses rebeldes, Coré, Datã e Abirão. Tira esse povo daí de perto, porque eu vou matar todo mundo. Aí nessa hora, meus irmãos, Moisés fala assim: gente, deixa eu dar um discurso para vocês aqui. Reuniu todo o povo e falou assim: olha, se esses homens morrerem de morte natural, eu não fui chamado por Deus. Eles vão morrer. Se a terra se abrir e eles caírem, a terra se fechar, é porque Deus me escolheu. A Bíblia diz que Moisés terminou de falar isso, a terra se fendeu, abriu-se a terra, os rebeldes caíram no buraco e o buraco foi se fechando, e a Bíblia diz que foi um desespero total, e eles começaram a gritar: a terra vai nos engolir, a terra vai nos engolir. E aí, essas pessoas que conseguiram escapar da terra fendida, diz a Bíblia que Deus mandou fogo e matou assim muita gente, daqueles que estavam com incensário na mão, estavam com fogo na mão para oferecer ao Senhor. Então, morreu aí os 250 rebeldes, as suas famílias, Coré, Datã e Abirão. Eles caíram, desapareceram, e quando estavam caindo, ouviu os gritos dele, e todos os israelitas que estavam lá no local, saíram gritando, e Deus mandou fogo e matou o restante dos que conseguiram fugir da fenda e do buraco, mostrando que Deus é quem escolhe o sacerdote. Não adianta eu me rebelar. Se Deus escolheu o sacerdote, a escolha é dele. Ah, mas eu não gosto, é porque ele é assim, ele é assado. Irmãos, eu não tenho nada a ver. Foi Deus que levantou, é Deus que vai honrar, é Deus que vai fazer. Eu não quero me levantar contra Deus. Tremenda essa história. Essa é uma daquelas histórias que fica na nossa memória pelos desastres que aconteceram. A história é longa, não dá para a gente concluir tudo, mas os incensários que ficaram caídos ali, Deus falou para Arão, falou: ó, fala para Eliezer pegar aqueles incensários, faz dele folhas finas, coloca sobre o altar para cobrir o altar, e assim foi feito dos incensários daqueles que haviam morrido, né? Logo depois a gente vai ver a história Deus manda cada um dos líderes das 12 tribos pegar uma espécie de vara e trazer diante dele, e aí Deus faz a vara de Arão florescer, é colocado na frente dos santos, porque Deus falava assim: eu vou colocar essas varas aqui para que eles saibam que eles não podem se levantar contra mim. Só que aí Deus coloca, e é interessante que no outro dia, gente, no outro dia, eles se rebelaram de novo contra Moisés e contra Arão. Gente, que é isso?
no outro dia, Então, eles eram muito rebeldes e viviam morrendo, e Deus falou assim, olha, todos vocês vão morrer. Havia uma promessa de que quem iria entrar na terra prometida eram aqueles que nasceram no deserto. De 20 anos para cima, todos morreram, menos Josué e Caleb. E no capítulo 18, Deus vai falar dos deveres do sacerdote, dos dízimos, do sustento do sacerdote. Inclusive, uma coisa bem interessante que ele fala, que os filhos, os primogênitos, tem coisas que são difíceis na Bíblia da gente entender. Uma dessas coisas que eu não entendi foi isso, né? Deus manda os filhos primogênitos de todos os israelitas, agora pertencem ao sacerdote. Foi isso que eu compreendi. Pertence agora ao sacerdote, pertence a Moisés e pertence a Arão. Se eles quisessem o primogênito de volta, tinha que pagar um valor X para o sacerdote. São coisas do Antigo Testamento que são difíceis de compreender, tá? Mas estão aí para a gente ler, estudar e a gente pensar sobre essas coisas, né? Então é isso. Próximo capítulo agora, a gente vai ver a morte de Miriam, a gente vai ver outras coisas bem legais aí para a gente aprender. Amém? Que Deus abençoe. E olha, deixa eu só ler um versículo aqui que eu separei, que está lá em Judas, no versículo 16 de Judas. Judas só tem um capítulo. Versículo 16, a respeito da rebeldia. Fala assim, essas pessoas vivem se queixando e murmurando, descontente com sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. A rebeldia não é de Deus. A rebeldia é uma semente de Satanás. Deus abençoe e até a próxima e tenha uma excelente leitura.